é com muito orgulho, muito prazer que eu, Jaqueline, que trabalho no IEL, estou aí com parte da nossa equipe, né, com a minha gerente, com os meus colegas. Todo mundo colaborou muito para estarmos aqui conversando com vocês hoje. E quero agradecer em especial também a YouMove, né, a cedência aqui da Arena, ao espaço que a gente veio ocupar, que tem muito significado para a gente e para eles, né, por estar trazendo um tema que tenho certeza que vocês aí também entendem como importante aí para as empresas atualmente. E quero agradecer em especial também aos nossos convidados, né, que carinhosamente aceitaram o convite de estar aqui com a gente, o Paulo Amorim, a Cris, Mary, nossas amigas, agora amigas de hoje, das empresas Randon e Gup, respectivamente, vêm aqui falar para vocês um pouquinho da experiência delas, né, com relação a como a Randon, uma empresa, notadamente, né, de uma geração não digital, foi se inserindo vagarosamente nessa cultura e hoje está lá, né, com seus processos, principalmente recrutamento, seleção, totalmente digitais. Elas vão contar um pouco para vocês sobre isso. Mas, enfim, eu quero falar rapidamente do IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, é uma das casas do Sistema Fiergues, é uma casa irmã do SESI e do Senai, para quem ainda não nos conhece, nós somos pequenos, nem por isso menos importantes, e nós trabalhamos bastante forte na área de inovação e abrindo espaço para conversarmos com, né, vocês, RHs, especialmente. Quero agradecer muito mesmo a presença de muitos amigos que eu já vi em outros diálogos para o futuro, né? O Diálogos é um evento que realizamos desde 2007, isso. E então a ideia é sempre poder conversar com os RHs sobre o que está acontecendo no mundo, para onde está indo o mundo e o que fazer com as novas profissões, onde estão os novos talentos, como adequar e cooperar para que essas pessoas possam contribuir para as nossas empresas se desenvolverem. Então, esse ano a gente trouxe esse tema, né, o RH na era digital. E, para isso, a gente conta aí com a maestria, a experiência, o bate-papo, as boas histórias dos nossos queridos palestrantes. Eu vou ousar apresentar vocês aqui rapidamente, tá? Só para quem ainda não os conhece. Para abrir o assunto, a gente tem o prazer aí de trazer o Paulo Amorim, atualmente CEO do Senex, correto? Centro de Excelência Empresarial. Ele dispensa um pouco apresentações, ele está há bastante tempo no mercado de recursos humanos, graduado em administração de empresas, especialista em RH, já atuou em várias empresas como Dell, Gerdau, Coca-Cola. Atualmente professor e palestrante, já recebeu alguns prêmios de Top ABRH e Top ADVB. É isso, Paulo? Muito bem. A gente quer apresentar para vocês também a Tamis Aline Zeni, que veio especialmente da Serra hoje para estar aqui com a gente. Te agradeço bastante, Tamis. Ela é business partner da Randon, atuando com foco em transformação cultural, talento acquisition, inovação e recursos humanos. Correto? A executiva de novos negócios da Gup, Daiana Rodrigues, veio especialmente de São Paulo. Vou pegar uma chuvinha aqui, né, um friozinho. Ela é parceira da Randon nas soluções de recrutamento e seleção. E veio contar, elas vão contar um pouco aqui como é que foi essa história, como é que se deu esse casamento, né? Que, pelo jeito, está indo bem até agora. E aí, quem vai mediar essa conversa é a nossa amiga Cris Mary. Ela é, além de mediadora, vai trazer um pouco da experiência dela como RH, de também muito tempo atuando na área, e vai contribuir com a gente aí, contando toda a sua experiência. Quero agradecer muito a Cris Mary, que é diretora da Possibilitar Consultoria Empresarial e atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, coordenadora da formação em dinâmica de grupos, a SBDG, e que também é professora, né, Cris? Então, vem coordenando aí algumas imersões para o Vale do Silício. Então, como vocês podem ver, é um pessoal peso pesado que vem contar aí
experiências que eu acho que podem, sim, contribuir com o nosso dia a dia, né? Que estamos aqui pensando em desenvolver o talento das pessoas. O IEL tem um braço muito forte no desenvolvimento do potencial humano. Desde 2007, nós descobrimos que inovação só se faz se a gente tiver a cabeça certa para isso, o mindset certo para isso e a liderança certa para isso. Então, desde então, nós viemos trabalhando com isso lá no IEL, em desenvolver pessoas, para engajar pessoas e torná-las, então, mais abertas, né? Ficamos muito felizes em receber vocês aqui, pessoalmente, e também o público que está nos assistindo ali pelo link, né, ao vivo. Para isso, Cris Mary pode começar. Boa noite. Obrigada pela presença. Falar desse tema é sempre um desafio, né? Falar de RH, que é uma área que eu atuo há 30 anos, conheço o Amorim, mais ou menos isso, né, Amorim? E a gente poder falar e estar aqui próximo de vocês, saber que tem gente tão interessada nisso, é um orgulho para a gente. E ainda temos pessoas online também escutando. Quando as gurias me fizeram esse convite de poder mediar, eu fiquei muito entusiasmada, porque nós sabemos que o RH ele precisa ter, poder estar sempre estrategicamente nas organizações. E nós temos um histórico de recursos humanos que nos mostra que lá, antigamente, a gente era bastante ligado a leis, à burocracia, chamado de pesão. Quem já não teve essa experiência ou já ouviu falar, o fulano trabalha lá no DP, nós temos um RH de pesão. O mais importante é que ainda nós temos empresas ainda com DPzão, né? Depois a gente passou, então, para treinamentos, desenvolvimentos mais motivacionais e acreditávamos que aquele treinamento motivacional deixava as pessoas felizes e, portanto, mais criativas, mais produtivas. Mas o treinamento motivacional acabava 2 dias depois e também não tinha o resultado esperado. Aí, há pouco tempo, começamos com os Business Park, com ferramentas, também entendendo que, quando nós, profissional de RH, estávamos mais direcionados às áreas, nós teríamos resultados mais palpáveis, mais entendimento do negócio, e, assim, então, teríamos resultados organizacionais mais produtivos. Também só isso não basta. E agora, então, chegamos, que é o que nós vamos falar hoje à noite, que é o RH ágil, que é a tecnologia junto com as pessoas, gerando resultado. Eu tenho uma fala que eu sempre digo que pessoas e tecnologia vão mudar o mundo, né? E nós estamos nessa fase, onde já entendemos de pessoas, agora, com a tecnologia inserida na nossa atividade, nós vamos ter resultado muito mais palpável. É isso que o Case Randon vai nos trazer, é isso que o Amorim aqui vai nos mostrar também, essa evolução do RH. Então, o RH hoje precisa ter a cultura clara, né? Precisa gerenciar a cultura, precisa transformar essa cultura, ajudar nessa transformação digital, que não é só uma transformação digital, uma transformação cultural. E, assim, ele tem que gerenciar os seus talentos, com tanta mudança que tem, com tanta transformação. Nós temos muitos diferentes talentos. Como é que a gente gerencia esses talentos? Como é que a gente busca, então, ver aonde as pessoas podem estar mais colaborativas e mais produtivas? E o RH precisa realmente ser estratégico, ter uma cadeira efetiva na alta administração para ser coach do seu CEO, para ser conselheiro do seu CEO, que a gente sabe que isso não é muito fácil. Mas já tem pesquisa aí que 92% dos CEOs dizem que os RHs não estão digitalizados e que eles precisam estar mais ligados para digitalizar a experiência do seu funcionário. Então, essa noite vai ser para a gente poder refletir. Quem é de RH e quem não é de RH, poder pensar o que a gente está fazendo, o que a gente está gerenciando, aonde que a gente está gastando mais tempo dentro das nossas atividades. E como é que a gente está ajudando, então, a nossa empresa a ter resultados mais efetivos. Então, é isso que nossos palestrantes aqui vão falar. O meu papel vai ser só mediar, né? Vai acontecer que o Amorim vai ter uns 40, 45 minutos para trazer essa experiência dele, um pouco sobre esse histórico do RH exponencial.
A Dai e a Tamis vão trazer, então, o quê? A Dai, né? A gente chama de Dai, a Daiana, vão trazer a experiência das empresas Randon, né? A aplicabilidade de tudo isso. E depois nós vamos ter em torno de 50 minutos para um bate-papo, onde vocês, na medida que se sentirem à vontade, podem escrever essa pergunta ou guardar essa pergunta e depois fazer ao vivo aqui no microfone. E assim nossos palestrantes vão responder as perguntas de vocês nesse período. Então é legal, porque o nome é bate-papo, né? Então é legal que vocês possam participar mesmo dessa interação que a gente vai ter no final. Então, Amorim, com prazer, assume aqui o palco, né? E trazendo toda a tua experiência para nós, para a gente poder aprender um pouco contigo. Tranquilo. Ok. Boa noite a todos, os presentes e os não presentes, os virtuais, né? A turma do virtual, o câmera às vezes sofre comigo porque eu vou caminhar, viu? Então tu já vai me acompanhando aí. Bom, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de experiência e talvez, por que não dizer, né, mais aprendendo do que ensinando. Eu preparei um bate-papo com vocês sobre esse tema, onde eu queria trazer assim, algumas coisas que eu tenho visto, que eu tenho sentido e que eu estou vivendo. Esse negócio não está diminuindo ali. Se deixar o 45, eu vou até a 00:30 aí. É que o reloginho não está diminuindo ali. Então é o seguinte, eu fiquei pensando assim, bom, primeiro desmitificar um negócio, né? A Jaqueline disse assim, Amorim, conhecido há tanto tempo, a Cris, assim, nos conhecemos de outros carnavais, né, Cris? Trabalhamos juntos no passado, mas eu sou um jovem, tá? A gente está no mundo das gerações, eu sempre gosto de começar falando isso, que a gente vai falando e as pessoas vão tentando identificar, né? Se a gente é, naquela classificação americana, se a gente é boomer, se a gente é veterano, e eu sempre digo, a minha geração é FY, é Forever Young. Tá? Então, para que não haja dúvida, vai ficar por aí. Mas eu fiquei pensando assim, nós vamos falar sobre RH em era exponencial, e para explicar o que é exponencial nessa nossa era, de uma forma bem simples, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que não é minha, eu aprendi, porque eu estava conversando com a minha sócia, que eu também não sei se é dela, e é mais ou menos o seguinte, quem usou o Windows 7, ou por ali, vai lembrar, ou quem ainda tem, porque ainda tem máquinas com Windows 7, não sei se rodam, mas tem. Lembra que a gente tinha, lá na configuração do Windows, a gente podia ir lá e dizer assim, botar um cliquezinho dizendo não atualiza automático. Vocês lembram disso? Porque a máquina ficava toda hora atualizando, eu disse, não, vamos botar um cliquezinho ali para não atualizar automaticamente o Windows. Quando a gente fazia isso, depois de um determinado tempo, a máquina ficava lenta. Por quê? Porque a gente não atualizava e as coisas iam sendo cada vez mais pesadas, então a gente tinha que ir lá, tirar o cliquezinho ou mandar atualizar, e aí o computador ficava ali algumas horas se atualizando. Muito bem, vocês já tentaram desativar a tecla de update automático no Windows 10? Alguém já tentou? Não? Então vocês tentem, porque vocês não vão conseguir. Não existe mais a possibilidade de ir lá no Windows e dizer não faça updates automáticos. Por quê? Porque não tem mais. Se eu clicasse aquela tecla, em questão de segundos, eu já não conseguiria mais usar as coisas que estão sendo disponibilizadas. De tão veloz que as coisas estão sendo updated. E eu vejo a gente mais ou menos assim, nós. Tá? Não é mais uma opção nossa a gente se atualizar ou não, nós estamos sendo atualizados, nós estamos sendo updated. A questão do que a gente faz com isso é que aí vai definir qual é o caminho. E para mim isso exemplifica muito o que é essa era exponencial, porque realmente as coisas estão tão rápidas que a gente não pode mais negar o conhecimento. Talvez, se a gente fizer um ermitão e ir para uma caverna, a gente consegue. E principalmente em RH, que eu vou compartilhar com vocês um pouco de algumas pesquisas, que para mim é uma área que hoje tem que fazer o direcionamento da transformação digital. A gente acha que está na área de inovação e na área de transformação digital só lá, mas não é lá que ela vai acontecer. Ela vai acontecer a partir da cultura, a partir do comportamento. Então, só para entender o que é essa exponencial. E as coisas estão tão rápidas que eu fiz questão de trazer um slide bem novinho, que bom que a Cris falou, e eu trouxe uma lâmina que eu usava em aula há muitos anos atrás, e essa lâmina falava da história do RH que a Cris acabou de comentar. Né?
Por que eu trouxe isso? E, na verdade, até não interessa muito os anos que estão ali, etc. Né? Na verdade, eu, com uma geração FY, eu peguei essa parte aqui. Ó, né? Mas eu trouxe isso para dizer, primeiro, que é uma discussão aqui sobre o tal do RH estratégico, que a gente fala há 200 anos, né? E aí tem gente que diz que começou em 85, tem gente que começou em 99, tem gente que diz que não começou. Tá? Mas, assim, a história ela é interessante, mas o que é mais interessante é que a nossa história é muito recente. Quando a Cris falou no DP, nós ainda temos empresas hoje que estão e têm o departamento pessoal. Mas eu trouxe esse slide para fazer um convite para vocês. E o convite ele tem a ver com essa era exponencial, que é o seguinte: qual é a era que vocês acham que é a era que a minha empresa deveria estar e que é a era certa para estar? Vocês não precisam responder. Eu pergunto e eu respondo. Isso aqui é diálogo, né? Não existe uma era certa para a nossa empresa estar. Existe a era que a nossa empresa está. E mais importante do que a gente ficar se chicoteando ou achando que a nossa empresa, eu ainda estou no departamento pessoal, não consegui nem mover para um treinamento, ou eu recém criei uma área de treinamento e desenvolvimento, mas que ainda não atua no comportamental, ela é totalmente técnica. Ao invés da gente ficar preocupado com isso, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: qual o primeiro passo em direção à frente? E é isso que eu queria que vocês olhassem e ouvissem o que a gente vai conversar agora, nesse pensamento. O pensamento é assim: enquanto RH ou enquanto gestor que gera mudança, qual é o primeiro passo? E esse passo tem a ver com onde a gente está. Uma das coisas que eu aprendi é que se a gente tentar queimar etapas e dar um passo muito grande numa evolução tão exponencial quanto está o mundo, a gente realmente vai ter algum tipo de problema. Então, eu queria combinar com vocês que tudo que a gente vai falar, porque às vezes eu falo e alguém me olha e começa a torcer o nariz dizendo assim, isso para minha empresa não vale. Claro que não vale. Se a tua empresa estiver por aqui, talvez tu olhar lá para a ponta, não valha. Mas qual é o primeiro passo? Para onde é que a gente vai? Nós vamos ter um caso aqui que nós vamos contar de uma empresa, que aliás esse ano está fechando 70 anos, né? Que deu o primeiro passo. Não estava aqui, né? já estava no RH estratégico, mas disse assim, olha, eu vou dar o primeiro passo. Isso requer algumas coisas interessantes que eu vou compartilhar com vocês. Mas eu queria combinar isso, tá? Então não saiam tristes daqui, porque eu já vi que tem coisas maravilhosas sendo feitas no mundo da tecnologia e a minha empresa ainda não caminhou. A ideia é a gente poder sair daqui sacudido, refletindo, dizendo assim, o que eu vou fazer? Aliás, isso não vale só para as nossas empresas, né? Vale para nós também. Né? Quando a gente se sente atualizado no dia a dia, a questão não é onde a gente está, é o que a gente vai fazer para dar o primeiro passo. E a gente precisa. Tá? Esses dias eu ouvi falar que o mundo está indo tão rápido que ficar parado significa andar para trás e andar normalmente significa ficar parado. E é mais ou menos assim que a coisa funciona.